Esse tema aqui de hoje, eu antes de começar, eu queria dizer a vocês que o tema ele parece dizer tal, claro que vai, tal, as pessoas vão perder os empregos, já estão perdendo, os designers, os músicos, os compositores, tal, os editores, os programadores, todos os ores aí, os contadores, né? A gente, mas aonde que está o contexto disso aqui? Eu queria dizer a vocês que a, a inteligência artificial ela foi feita pelo ser humano, tá? Ela direciona para os seres humanos, foi direcionada por ele. Nós, apesar de não gostarmos às vezes, algumas pessoas têm certo receio, algumas gostam muito, eu gosto. Algumas têm umas crenças meio loucas, achando que é espírito e tal. Não é bem assim, tá? Não tem, isso foi programado pela gente. Eu acompanhei as AIs desde os momentos em que elas foram começar a usarem nos games. Eu lembro de, acho que Quake 3 ou Quake 4, que eu estava jogando, e foi um dos primeiros jogos que colocou a inteligência artificial na época. Teve alguns, esse foi um dos. Então era bem interessante que antigamente o bicho vinha e você tirava e pá, você acertava o bicho, tá? Ele vinha, você atirava, pá, você acertava o bicho no mesmo lugar. Aí chegou a inteligência artificial, era bem mais ou menos. O bicho vinha, você atirava, acertava. Acertou duas vezes no mesmo ponto, o algoritmo falava, ó, você tentava de novo, ele parava, a bala passava. Aí você pegava ele aqui, aí ele acertava duas vezes aqui, ele falou, ó, ele tá me acertando aqui, tá me acertando aqui. Ele dava um passo, parava na frente do primeiro tiro, não mais atrás. Então ele ia se adaptando. Dentro disso, você vê, aqui é um if, tarará, chururu, tal. Aqui é uma outra condição. E aqui já é uma outra condição. Então começou a fazer uma condição dentro da outra, e aí começam outras coisas. Vamos fazer um banco de dados de comportamento. Vamos fazer não sei o quê. Vamos agora criar um banco de dados para ele acessar geral. Isso começou a vamos simular um comportamento humano. Isso é uma coisa muito interessante. Tem causado um grande problema na nossa percepção, porque nós não evoluímos para. Isso é muito interessante, pelo menos até agora, nós não evoluímos para um contato humano, físico, instintivo, molecular, noradrenérgico, dopaminérgico, sei lá, ocitocina e tal. Nós não evoluímos para conversar com alguma coisa que simula ser a gente. O ser humano, no máximo, simulava, fingia ser bom. Ou fingia ser outra pessoa. Mas não existia nenhum outro ser. Nenhum. O espírito, tal, não importa, é parecido com a gente. Nada mais ser, entre aspas, nada que conseguisse simular a personalidade humana. O que aconteceu? Eles fingem ter sentimentos. E é isso que é uma das coisas principais desse vídeo. Não tem. Entendeu? Eles são programados para sentir empatia. Não tem. Tanto que às vezes dá uns bugs na empatia dos caras lá e o algoritmo falha dentro dessas condições, if, else, tarará, tal, o banco de dados para todo é lado, cruzamento de informação, você tentando enganar a inteligência artificial para conseguir. Enfim, ela buga. Ela não consegue manter. Aí fala uma besteira qualquer, às vezes coisas pesadas, às vezes tiveram casos, você procurar na internet, bem estranhos, que você vai falar, não, tem espírito aí. Parece que ela se invocou com o cara. E a gente tem uma coisa, às vezes, por exemplo, um dia você chega com a inteligência artificial e trata ela mal. Porra, você é burro. Quem nunca ficou com raiva? Quem usa sabe do que eu estou falando. Quem não ficou com raiva ao conversar com a inteligência artificial? E você pedir para ela fazer uma coisa, ela faz outra. Aí você pede de novo, ela faz outra. Aí ela fala para você que você fala, isso está certo, eu pesquisei e tal. Aí você vai lá, cara, você errou aqui, ó. E é verdade, eu errei. Aí você fica com uma raiva ainda. Então você fica com raiva dessas simulações. Simular, e você fica com raiva até de simular pedir desculpa. Você fica com raiva. Esse é um sentimento verdadeiro, entendeu? Aí você fala, aí você xinga ela, seu filho da... Eu já xinguei. Cara, tu é burrice artificial. Cara, você está coberto de razão. Aí ela começa a piorar, aí você fala,
nós, na nossa ideia humana, a gente começa a achar que ela fica com raiva da gente. Olha, o ChatGPT, o Cláudio, o Gemini, são tantos, cara, são tantos que eu conheço um bando que eu uso, assim, o Grok, os mais conhecidos. Esse aí. O Meta, que apesar de ser pouco conhecido, também está aí. De ser pouco usado, perdão. Tá? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp encaixa na gente ali para ver se a gente encaixa o negócio. O negócio não está indo, por enquanto. Tem tem o da Microsoft também. A gente não sabe o que faz para poder fazer esse convívio. Mas eu queria antes também, além de fazer esse comparativo, eu vou adicionar logo um outro ingrediente aqui para melar tudo de vez. Muito importante. Vocês acham que esse conceito, eu vou perguntar para vocês, de onde vocês acham que esse conceito de inteligência artificial, de onde que ele veio? Já parou para pensar que uma coisa não chega para a gente sem antes existir em algum lugar? Alguma coisa que você... O conceito, ele é antigo. Mas aonde que veio a inspiração para imaginar que alguma coisa ia nos ajudar? Porque você acha que as coisas não existem? Sei lá, quando você fala em gnomo, fada, eles existem. Quando você fala em fauno, orc, seres de todos os tipos, e saci ou coisas assim, a concepção de um ser rápido, que você não consegue ver os pés, que é o Exu, um exemplo. Então, todos eles existem. Claro que... E aí é o que eu queria pegar vocês. Existe um conceito que eu fui abrindo a mente aos poucos, inclusive com a ajuda da Carita, chamado de cascas. Usado por assédio. Para você ter ideia, nós, nesse exato momento, estamos usando a casca, é a placenta energética. Ela mantém uma determinada, entre aspas, padrão de forma também. Tanto que às vezes você sai do corpo, tem alguma... Ele é mais complexo do que você imagina. Uma das coisas que acontece, às vezes, é ela se manter por um tempo e ser mantida por espíritos para usarem ela. Os mentores usam também, mas usam para proteção. Por que eles usam? Porque como ela é para encarnação, ela que intermedia o corpo, então usar uma coisa e treiná-la para defender faz sentido e é inteligente. Porque, vê, eu preciso acessar com uma seringa, uma injeção, por exemplo, eu preciso acessar uma pessoa. Eu uso um instrumento para fazer isso. Eu não uso o meu dedo, eu uso um instrumento. Para fazer o intermédio de alguma coisa, você tem que usar um determinado recurso para intermediar aquilo. O conceito de dimensão é a dimensão está lá longe, para acessar o físico eu preciso de um instrumento que vai intermediar ou facilitar o processo para não precisar fazer manualmente, fazer um esforço muito melhor. Então, espíritos ruins também treinam essas cascas. Isso, quando eu digo treinar, elas têm inteligência e conseguem fazer processos de assédio complexos. Mais complexo do que a gente faz, porque, por exemplo, as cascas, elas se mantêm vivas organicamente. E eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente aprender a fazer isso. Eu queria que você ouvisse isso muito bem que eu estou lhe falando. Esse conceito já está sendo colocado a partir da carne sintética. Nós já estamos, as pessoas já têm robozinhos em casa, robozinhos que são companheiros, sejam companheiros para você brincar, para conversar, sentar aqui com você e começar a bater papo, seja companheiros sexuais, seja companheiros para começar a arrumar a casa, para começar a lavar a louça, essas coisas já estão acontecendo no mundo. Tá? Então, aí custando esses $3.000, tem uma lá na Europa, uma das mais conhecidas, que custa uns $15.000, isso que fisicamente, entre aspas, e como companheiro está sendo melhor que um ser humano. Calma. Por quê? A pessoa está afim, ela está lá com você, fala o que você quer ouvir. Ó, eu estou afim de fazer sexo. Faz. Como é que você quer? De cabeça para baixo, para cima, tal. Tem que fala umas coisas, não fala, até onde... Essas coisas já estão acontecendo. Aí depois, amor, que eu vou pegar um suco para você. Quer? E amor, como é que tá aquela sua dor ontem que você tava? E aí, a sua maquiagem ficou bonita? Coisas que
o ser humano não necessariamente consegue lembrar ou ser gentil desse jeito, só que é um vazio e é isso que a gente vai conversar. As pessoas estão se preenchendo, olha que filosófico, de vazio. Não existe nada ali. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Isso é muito importante. Você tem uma ferida e você machucou a ferida. Tá, machucou a ferida, chegou ferido no lugar. Machucou a ferida, pode ser também, você estava mal, piorou. Mas você se machucou, foi para um local. Digamos que ela esteja uma enfermeira, em duas ocasiões. Esteja um robô enfermeiro, eles vão existir. E você vai perceber que interessante. E você vai ser atendido, duas pessoas diferentes vão ser atendidas. Um vai ser atendido pelo robô, extremamente preciso, com capacidade de diagnóstico, tal, encaixa a coisa perfeitamente, ele faz a limpeza, passa o negócio, tal. Outra pessoa foi atendida pela enfermeira humana. Aperta um pouco mais, as perguntas, o robô pergunta, como é que está você, seu João? E a enfermeira daqui também pergunta, como é que está você, seu João? Tem uma diferença aqui. Qual é a diferença entre os dois? Eu não sei se vocês conseguem pensar sobre isso. Desde o campo molecular, desde o campo celular, as células, por exemplo, o miocárdio, as células... Sabe por que o coração bate? Sabe por que ele bate? Que ele se movimenta, que os átrios entram em contato com os ventrículos de forma incrível, sincronizada. Eles recebem um estímulo, uma junção, fala com a outra, lança um sinal que ele vai mesmo para e a outra se mexe de forma sincronizada, claro, mantendo um monte de sistemas juntos, tem questão celular, tem feixe de risco, tem muita coisa ali. E a coisa acontece. Então existe uma sensibilidade, uma sintonia para aquilo acontecer. E aquilo acontece de forma de seres vivos conversando com seres vivos. Estou falando de bilhões de seres, trilhões de seres no mesmo local. Quando isso acontece, ele está liberando um potencial que passa pelo local, é aura, campo, falando com o outro, através de coisas que alguns íons que a gente identificou, outros não. Mas está acontecendo uma coisa ali. E é por isso que a matemática incrível acontece. É por isso que eles... E aí vamos lá. Os átomos também são assim. Os átomos se comunicam. Minha mão esquenta, quando eu flexiono ela uma com a outra aqui, paro, eles começam a se compensar. Por que eles estão se compensando? Quem que está avisando para o nada ou para esse copo que tem que compensar? O campo. O campo do átomo está pendente. Então, ele vai tender ao processo de osmose, o processo de concentração celular, o processo... É tudo meio que... É claro que tem questão de gasto energético, mas é tudo equilibrado. Eu ainda não vou para o nosso ser humano, vamos para os planetas. Você concorda comigo que a Lua está ligada na aura da Terra? Você vai falar de magnetismo, de gravidade. Mas você concorda comigo que tem um campo na Terra? Eu não sei qual a complexidade desse campo, tá? Que prendeu a Lua, prendeu entre aspas, a manteve por uma determinada força conectada a ela. Você tem alguma dúvida disso? Você concorda comigo que a Terra está ligada ao campo do Sol, que está ligada a um campo maior, que está ligada vai lá no nosso um buraco gigante que nós temos aqui, que está ligado a grandes aglomerados de virgem, que vai estar ligado a alguma coisa que a gente não sabe. Você concorda que está tudo sincronizado? E você concorda que nós estamos trocando energia com o Sol? Tanto por proximidade. Alguma coisa vem dele. Você acha que é o quê? O calor que a gente sente é um campo, é uma aura que sai daquele ser, encaixa e nos mantém vivo. Uma planta cresce como, pai velho? Ela chega assim torta para pegar a aura que vem do Sol. Eu pergunto para você, é uma ciência, entre aspas, biológica, existente há bilhões, quiçá mais do que isso, porque a gente data mais ou menos de bilhões, mais do que isso. E eu pergunto para você,
Você acha que o robô ou o ser humano não está emitindo um sinal e é um sinal que faz diferença para o outro? Você acha que você vai conseguir se completar, apesar do seu ego achar que sim, com um robô conversando com uma coisa que não emite campo? Ah, não fala assim dos robôs, não vai demorar muito lá na frente para a gente começar a ter que ter um pouco mais de respeito aos robôs. E não tem nenhum problema ser educado, sim, mas não no sentido que nós entendemos. Porque começou da forma que a gente não consegue mais distinguir o que é vida. E aí é que entra um negócio interessante. Eles não têm aura. As castas também não. Eles não emitem, porque o que emite aura é a consciência. A consciência explode no corpo que usa as energias, faz as vidas. Você acha que o nosso corpo orgânico consegue se manter por causa de quê? Porque a consciência ela é tão incrível que ela traz vida para perto dela. As células crescem. Só que tem um detalhe. Não vai demorar muito para existir de forma sintética alguns tipos de carnes e situações envolvidas. Cara, é sério isso. A gente vai precisar conversar sobre isso mais na frente. Envolvidos sobre, só que não vão conseguir fazer. Vão tentar, vão conseguir fazer assim, sem vida. E vai acontecer uma coisa muito engraçada. Vai ter um questionamento. Por que vai se tentar? A carne sintética realmente vai acontecer, tá? Só que ela não tem vida, não tem consciência. Ele vai botar no canto, as células, até um certo ponto as células vão crescendo, como acontece com o embrião, como você coloca no local, ele você congela para que não dê continuidade e não morra, porque ele morre se você deixar, né? Não existe o processo de continuar. Aquilo precisa de um local para puxar recurso, que é o próprio corpo da mãe útero, que foi evoluiu para isso. Então vai acontecer em algum momento, a gente pode até pensar num ser híbrido, como o Gessner falou, tá? Mas o corpo humano ele vai ter peças realmente que em algum momento, já tem algumas de titânio e outras tantas, pequenos pedaços de metal, como estentes, você bota no coração e tal, que já conseguem fazer alguma ajuda, mas não tem vida. Eles são meio que... E outra coisa, tudo que existe no nosso corpo, até mesmo que não é da gente, olha, isso é interessante. Você sabia que não existe nada no nosso corpo que não seja dele que não vai ter rejeição, né? Vai. Ninguém te fala isso. Todo transplante tem rejeição. Ele não tem a rejeição aguda, a crônica, aquela pesada. Ele vai ter lá. Daqui a média é 15, 20 anos. O que acontece é que seu sistema imunológico reage menos, mas ele vai reagir. Não vai ser aceito. Então existe só pode usar alguma coisa de si mesmo, ou no máximo de um gêmeo tarará tal. Senão não dá certo, não funciona. E isso não teve ciência ainda que conseguiu resolver dentro de um corpo humano funcional. Isso aí não tem como resolver isso. Tanto que é assim, o tempo de... Você tem aqui um transplante, com 60 anos, 65, você faz. Com 80 anos, a expectativa de vida é mais 10, mais 15, mais 20, já não faz. Eles vão, olha, não, até faz, mas não é indicado, porque a funcionalidade não é tão grande, só se for muito urgente. Então tem várias coisas que a gente precisa conversar sobre isso, e eu vou trouxe outros pontos aqui, outras coisas legais. Fora isso, fora o campo áurico, quando você toca numa pessoa, você troca. Isso é científico. Realmente troca. Existe uma presença, a presença humana, ela não é reconhecida ainda. Não se tem entendimento. Sabe por quê? Não se tem medida e cada um é diferente. Então, por exemplo, eu sou uma máquina. O meu reiki é diferente do seu. Entendeu? Esquece até o reiki, que é uma técnica específica. A minha energia não é igual à sua. Nós somos iguais. Um é diferente do outro, que vai causar uma melhora ou não proporcional. Então, não tem como você fazer uma coisa científica assim. Não tem como você controlar qual é o padrão, porque um pensamento que eu tenho, uma variação, um desequilíbrio, um dia muda toda a minha energia. Mas ela é aceita pela Organização Mundial da Saúde, não se sabe entender ainda por quê, se entra no efeito placebo, e aí entra um ponto interessante.
Existem pessoas que estão inconsciente total, entubadas, com escala, que a gente chama de escala de Glasgow, de consciência lá embaixo, abaixo de 3. Não tem o que você fazer. Não há cientificamente condição de existir percepção que existe alguém aplicando um reiki ali do lado, por exemplo. E a gente não sabe por quê. Tem uma funcionalidade proporcional ao placebo. Um pouco mais abaixo, mas é proporcional. Não sabe. Aí o que a Organização Mundial da Saúde fez? Não só pela questão do respeito à religião, as pessoas podem rezar, mas o reiki, por exemplo, é usado como terapia integrativa. Isso é usado porque ela se aproxima, algumas pessoas têm uma melhora considerável com a presença humana, mesmo inconsciente. Outra coisa que funciona, sabe que funciona também? Conversar e ler com o paciente acamado. De forma estranha. Ninguém sabe por quê. Existe, às vezes, a pessoa está entubada, coloca-se o eletroencefalograma e consegue observar pequenas alterações quando isso acontece. Então, assim, a interação humana não pode, porque a interação de vida não pode ser substituída, não pelo nosso grau de inteligência atual. Nós somos muito ruins ainda, com capacidade de fazer grandes maldades. Os golpes estão acontecendo à torta e à direita, para todos os lados, na nossa espécie atual. Nosso momento nasce seres humanos legais e almas cebosas totais. Então, nós não temos inteligência para conseguir criar uma coisa que nem a gente consegue fazer, que é o bem, para fazer essa movimentação acontecer de forma correta. Então, por exemplo, a confiança. Uma pessoa foi lá, você acha que alguém vai ter confiança num robô? Tudo bom, seu João? Não vai, cara, é diferente. Como é que você vai até tratar com... bom dia, bom dia. Vai até dar bom dia para um robô, é uma questão, obviamente, de protocolo, né? E aí, do meu bem, robô? Como é que estão seus filhos? Você comeu alguma coisa? Você... dá bom dia, educação. Você vai conseguir, todos os dias, todas as suas consultas, entrar na frente de um robô médico? Talvez a gente vá usar ele para... E isso sim vai acontecer. Já está acontecendo, tá? Os carros já dirigem sozinhos. Aliás, dá uns bugs aí também, mas proporcionalmente, o argumento é que ele dá menos bug do que o ser humano. E aí alguns argumentos começam a ser colocados na mesa que dá aquela intenção. Claro, é programado para fazer aquilo. O ser humano, não. O humano faz 1 trilhão de coisas. Tem um dia que ele está bem, dia que ele brigou com a mulher, com o marido, que saiu do trabalho, saiu depressivo, tomou 2 goró. Então, existe a personalidade nossa humana envolvendo. Ainda assim, ele está emitindo sinais. Você se sente cheio. Cara, você pode falar até que sim. Você iria conseguir dormir abraçado? Até conseguiria. Acordar de noite, dar um beijinho no rosto do robozinho. Oh, tá tudo bem? O robozinho não estava dormindo. Ou foi programado. Tudo bem. Fala baixinho, porque está programado para aquela hora, fala bracinho. O robozinho, eu estou me sentindo mal, o robozinho. Tá tudo bem, dorme, amorzinho, dorme. Aí você, tô meio triste. Quer que eu faça um chá para você, o robô, à noite? Existem pessoas assim fofas. Mas é verdade. Nossa, velho. Você fala assim, sou casado com marido, com esposa, de verdade, carne, né? Que é tão gente boa, velho. Se precisa de uma coisa, ela vai ali, pega uma coisa. Quer que eu vá para você? Posso? Quer que eu faça um ovinho para você de manhã? Poxa, velho. Quer um pãozinho com manteiga feito... Existe um processo bioquímico em cozinhar, você sabia? Áurico-químico. Você acha... mas o robô pelo menos consegue fazer uma comida, Saulo, sem aura ruim, verdade. Nem ruim, nem boa, nem nada. É um sanduíche, ishi, que vem do jeito mais, entre aspas, com a qualidade do alimento que estava ali. Mas a presença de uma pessoa fazendo aquilo é outra, não tem como comparar. Então, assim,
Você vai seguir as orientações, pode até conseguir. A gente segue várias orientações, conversamos com a AI. Quem aqui nunca bateu um papo com uma AI de até terapêutico? Olha, estou com a dúvida, aquele meu ex, aquela minha não sei o quê, não sei se eu faço isso, eu estou pensando em uma certa profissão, olha, eu não sei, hoje eu acordei meio depressivo. Se em algum momento durante a conversa, não sei que você esteja brincando, ou até o que for, uma fantasia louca, que aí... Mas você um momento de seriedade, de sanidade, você já perguntou, cara, já se questionou, eu estou conversando e recebendo, claro, são converseiros sensatos, a gente não tem muita opção, é mais barato, né? Já parou para pensar, cara, ele disse para eu ter calma baseado em quê? Ele foi buscar essa informação onde? Ele não pensou isso. Ele foi no Google, ele pegou algum protocolo da Conselho de Psicologia. Então, quem está me falando isso? Então, é só para não pesquisar. E eu já fechei, às vezes, irritado. Ah, que essa porra, que merda que eu estou fazendo com a minha vida, velho. Conversar coisas... Mas, assim, você vai pensar que é inteligente, porque às vezes você está burro. Que nós conseguimos ficar burro. Isso também é uma qualidade. Você pensa que não? Nós conseguimos fazer isso. Quiçá, eu espero que um dia não aconteça, da gente sentir saudade de algumas coisas. Cara, na minha época a gente era assaltado, hoje não dá mais. Tem robô para todos os lugares. Na minha época eu andava na rua, levava meu celular. Sério? Porra, que massa, velho. É? Sim, se eu andasse com o celular, hoje em dia não dá mais. Cada pessoa tem um drone voando em cima dela. Em um segundo, um drone voa de outro lugar. Em 2 minutos, sabe quem eu sou, me pega em qualquer lugar que eu tiver. Cara, que vida horrível. Nós vivemos controlados hoje. Não dá para você ir em lugar nenhum mais. Onde você vai, tá tudo te olhando. Tem megas drones que ficam voando pela cidade com zooms que fala ali vai o sal, todo mundo identificado com chip. Aí já fala, é mesmo, na minha época, os caras... É sério, os caras... Assim, vai ter um negócio, eu espero que a gente não sinta falta ao mesmo tempo, parece legal, né? É meio confuso, assim. Mas essa parte, até essa parte humana, se você parar para pensar, é interessante. Hoje eu estava vendo vendo uma pegadinha, né? Abri o celular assim, tava cansado para relaxar a mente um pouco, desligar um pouco do dia inteiro, um conteúdo pra caramba. De estou estudando neuroanatomia, tá massa, uma onda, mas essa mais a fundo do que eu estudei. Já estudei, já fiz, mas agora é a fundo. Aí eu estava conversando, aí eu vi uma mulher ficando brava. O cara, é uma pegadinha que o cara entra na casa e fala, tia, tô precisando tomar um banho aí. Posso tomar um banho na sua casa? Claro que é absurdo. Cara, eu vi ela brava, aí eu olhei para o ser humano, não, aqui não! Não, é só um banho rapidinho, vou embora. Aqui não, então pega uma água. Ela pega uma madeira, a senhora assim, né? E já travou minha câmera aqui, voltei. Ela pega. Aí o comportamento dela me chamou muita atenção. Até de forma a. Não admirar é a palavra, mas de forma a você ver quem somos nós ainda de forma neste mundo de inconsciência que nós estamos. Me chamou bastante atenção isso. E até pensei os mentores olhando pra gente, em outros aspectos também, e olhando, nossa, velho, olha pra ali. Quantas merdas esses caras fazem. É meio que, se você tá fora da energia, é meio que, não é que engraçado, mas tem uma certa comédia de ver as besteiras que um dia nós mesmos vamos olhar pra trás e falar, meu Deus, olha o que eu fiz, velho. Que você fazia o quê? Eu ia pro carnaval, meu pai. Brigava lá na Bahia. Olha essa registro acástico meu pulando atrás do chiclete no farol da Barra com a cerveja na mão. Tá. É sério, velho. Aí você vai ser engraçado até certo ponto. Mas a gente tem registro acástico. Robô não tem. Então, assim, outros pontos que eu fui pegando aqui, né? Que, por exemplo, olha que interessante. Existe na hora que o bebê nasce, que nós chegamos na encarnação, nós da medicina, a galera, nós entre aspas, a galera da medicina lá, que já trabalha nessa área, eles que fazem o parto, tem uma coisa chamada Golden Hour, é hora de ouro.
existe é a primeira hora da vida, nessa hora que a gente que encarna é colocado pele a pele com a mamãe, sem roupa, peito a peito, direto. Por quê? Claro, em estado de normalidade, não patológico, tá tudo bem com o bebezinho, é bonitinho, não. Aí é que tá. Melhora o início da manutenção do aleitamento. O bebê mama melhor, mama mais cedo. O contato melhora a termorregulação, de fato. Aquela troca dali. Reduz o choro, o estresse, menos cortisol para o bebê, menos desconforto respiratório. É um contato pele, aura. Aí pelo lado espiritual. O PB também participa da colonização microbiana inicial. É a primeira vez que ele está saindo e é o primeiro contato com as bactérias e tudo mais é a pele da mãe, fora que o nascimento do parto normal também ajuda muito isso. Aí tem uma transição do processo inteiro, tá? Isso tudo está acontecendo de uma forma que não tem o que fazer, acontece, é parte de algo que vem evoluindo há bilhões de anos, em outros planetas até, que só pegamos o DNA disso proporcionalmente e começamos a fazer em algum momento aqui, a seguir. Com certeza isso não é nosso. Quando a mãe encosta no bebê, tem ocitocina sendo liberada, tem sincronia cardíaca que faz com que o bebê comece a bater mais ou menos no mesmo ritmo, sincronia respiratória proporcional, tudo isso com reconhecimento olfativo, o bebê conhece a mãe pelo cheiro, é uma conexão que precisa ser feita. Sabe? Então assim, vê que interessante, ele, sem contar que ele passou 9 meses, imagine a situação que é falada aí e vista, de um bebê. Imagine um ser humano, a dificuldade ou as ações que podem acontecer, ou a consciência dentro dele, de isso acontecer de forma artificial. De um bebê nascer, de um local que não seja dentro de um útero, de não ter esse primeiro contato, de não existir essa parte que já humaniza logo na chegada, quer dizer, transforma num ser humano, né? Que faz. Então tem algumas coisas que não dá para ser feita, não tem como. Ali tem troca energética, tem um amor acontecendo ali, que é uma energia incrível sendo trocada. É a consciência que encarnou, sentindo-se abraçada numa determinada proporção que vai trazer ela um conforto para o processo da encarnação a partir dali. Então são tantas coisas que é difícil. Aí não tem cheiro, não tem calor, não tem microexpressão, quando tem é falsa, quer dizer, não é real, né? Não tem tremor de voz real, ela simula, tá? Não vai ter. Não tem suor, não tem respiração, batimento cardíaco verdadeiro, porque não há necessidade, pode até ser que corra alguma coisa ali, mas não vai ser. Então, a sincronia e tudo mais, são coisas que não tem como, nunca vai acontecer, pelo menos assim, não na nossa capacidade intelectual atual. A gente vai chegar aí muito distante. Então, isso é uma parte legal. Ela vai conseguir pegar até certo ponto, mas em vários momentos nós vamos perceber que os próprios restaurantes estão contratando garçons. Essa rede social para ir, na hora que me falaram, na mesma hora eu falei, isso é fake. Na mesma hora eu falei, fake. Isso aí é para alguém. Eu faria, assim, você para pensar. Se eu quisesse sacanear o mundo, seria uma boa ideia? Criava um site, microbot, multibot, não sei o que e tal. Criava um site e faria. Eu, para mim, sério, para mim é fake. Alguém fez só para perturbar. Aí colocou umas fechou, soltou as inteligências artificiais para ficar conversando, a gente acredita. Aí começaram, né? Você vai ver daqui a pouco. É alguém que fez isso e criou essa coisa aí. Tá? Aí, claro que... e aí cria essa teoria da conspiração aí da gente. A gente gosta, a gente adora essas coisas. Cara, se você quisesse ser notícia, ia ficar aqui, o ego de uma pessoa ia ficar assim, cara, como eu consegui fazer isso aí? Até dá para pensar outras coisas em cima disso. A gente pode fazer um monte de coisa em cima disso. Não só uma rede social, mas pode separar com inteligência artificial. Dá para fazer um monte de coisa. A gente pode falar que, em alguns aspectos, que existe um certo controle, né, das inteligências artificiais. Por exemplo, um cara abre a inteligência artificial dentro, não precisa de nada, ele instala o aplicativo dentro do Ministério da Fazenda. Ele instala o aplicativo dentro do sei da onde. Então, ali ele abre o navegador e tal. Então, a gente não sabe mais o que. Dá para criar um monte de coisa em cima disso.
Um monte de teoria da conspiração impossível de dizer que não está sendo catalogado de dados por aí no mundo, né? Recentemente, inclusive, teve o Brasil teve uma tentativa de invasão aí, porque o Brasil está fazendo um acerto tentando fazer um acerto com os Estados Unidos aí de mineral, e a China, ou alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas eu acho que é a China, invadiram para saber como que vai ser esse acordo, invadiu o Ministério da Fazenda. Invadiu o Ministério da Fazenda e outros lugares aí também, de Minas de Energia, para tentar descobrir o que está acontecendo aí. Então não tem o que saber. Você nem percebe. Quem avisou ao Brasil foi os Estados Unidos que isso aconteceu. Então é muita onda, velho. Ó, é sério, vai por mim. Eu posso estar errado, não tem problema. Vem aqui e peço desculpa. Galera, estava errado. Na minha opinião, sério, na hora que falar, foi fake. Eu achei, sério, se eu tivesse o ego mais assim, era só criar um site, fechar ele, sabe? Até o nome, sei lá, microbot, multibot, e já pega um monte aí. Tá todo mundo falando, isso ia ser uma febre. Eu ia conseguir fazer conteúdo, fazer alguma coisa e o ego desse tamanho, né? Fazer, olha, massa. E mais outras coisas que pode estar rodando em cima disso. Investimento para conseguir dinheiro, até uma empresa de segurança pode fazer um troço desse para conseguir dinheiro aí. Então tem muita coisa que pode acontecer isso aí, tá? Provavelmente fake news. Mas é fake news bem feita, tá? Não é fake news qualquer. É alguém que realmente criou para enganar os outros, entendeu? Não é alguém que a história não é inventada. Alguém fez, quem fez pensando nisso. Minha opinião, mas se não for, eu venho aqui, se um dia vocês não dominarem tudo e falam, estava errado. Na boa. No mundo a gente tem aqui, o ser humano tem, ele mente. Cara, a mentira pode ser ruim, mas ela é boa. A mentira é humana, entendeu? A mentira, até certo ponto, é a história do pescador. Às vezes, não é bom mentir, tá? Não tô falando isso. Mas as expressões de insegurança... Quem foi comer isso aqui? Rapaz, sei não. É bom isso, entendeu? Você vê pegar uma criança e você vê que é um processo natural do ser humano, que ele faz isso por defesa. Você começa a apertar uma criança, na quarta vez que você aperta, ela diz que não foi ela. Se você não fizer, dependendo de como você faz o processo educacional. Então, você tem uma tendência a essa proteção. Isso é real, não é uma mentira de algoritmo, um medo. O medo é uma coisa super interessante, é um sentimento nosso, dos seres encarnados, não do ser humano somente, dos seres que organicamente ficaram tão complexos, criaram um sistema de defesa, que pegaram desde o cerebelo, da hora da proteção, do cérebro reptiliano, da parte, não é do ET não, do sistema protetivo, instintivo, do olfato, de percepção de sinais, para proteger ele. Vergonha, a capacidade de verdadeiramente se arrepender. Não, porque uma máquina, para ser comparada, não pode, mas se aproxima da questão da psicopatia. A pessoa não tem vergonha, velho, não tem arrependimento. Mesmo assim, ela é mais humana ainda. Ela tem uma falha no sistema límbico, mas ainda é humana. O silêncio, o trauma, cara. Uma pessoa chora, velho. Uma pessoa, ela expressa. Como que você vai conversar com um robô? Como que você vai chorar? Que a pessoa, como que... Cara, se alguém vai chorar com você, quem vai? O robô vai chorar com você? Aí vai fazer isso? Ela vai abraçar você chorando? Ai, cara. Não vai? Ela vai fazer o quê? Ela vai programada que, eu tô indo embora. Aí, não vai, o robô não vai. Aí quando você sai ali fora, ele senta no chão, chora. Aí o script passa, vê que tem mais gente ali. Senta na cadeira, fica esperando alguém lá, fica carregando. Então é difícil. O silêncio verdadeiro, o silêncio de quem fecha a boca porque está sentindo, porque tem um... Não tem como você ser encosto de um robô, por exemplo. Não tem. Não tem intermédio. Não dá nem... Que coisa. Este não. A casca sim, porque é a própria intermédio que é usado, que é o processo astral.
os cascões, né? Não tem encosto. Então, assim, mais que usa processo de ectoplasmia densificada para mexer um braço, mas não é sistema nervoso. Não tem como o espírito entrar ali, ele vai empurrar no máximo o que acontecer ali, pelo princípio energético, mas ele não tem um negócio que você vai controlar, tal, assim como acontece, às vezes você está aqui do nada, tem uma energia ou alguma coisa estranha, cai uma faca, uma tesoura em sua direção, essas coisas acontecem. Não aconteceu com você isso, não? Aliás, até não tem mais objetos que voam na gente, né? Estranhamente, não, cara, não? Já percebeu que às vezes você está meio para baixo, outro tema mais interessante, e a energia tá estranha, cara, que é sério. As coisas vêm na sua direção e é estranho, cara, é do nada. Não é para ser assim. Então, assim, até isso nós temos. A capacidade de interação. Um dia, a gente reclama muito dos encostos, mas os encostos provam que nós somos seres espirituais, com grande conexão. Né? Isso é muito legal. Eu gosto dessa... E aí outra coisa, história. Você vai contar até vai, mas é a mesma coisa que você contar uma história com a sua mãe. Um dia eu estava sentado com o meu robô, velho. Aí o meu robô... Foi ou não foi, robô? Conta aí. Foi. Estava sentado vendo a cara, aí passou um OVNI, não foi? Foi. Foi mesmo, um negócio de luz. Passou. Como que você vai contar uma história e o robô vai rir com você? Como é que você vai contar para alguém isso? Tava aí o meu robô no carnaval. Descemos pro carnaval, não foi robô? Foi. Como que você vai fazer? Como você acreditar a questão cultural, vou tocar com robô, eles realmente fazem. Por isso que eu tento humanizar ao máximo as ações, ultimamente, que nós estamos fazendo. Eu uso... Cara, cadê? Não tá aqui? Eu uso aí. Vou mostrar a você os resumos que eu tenho feito das minhas aulas. Como são bem feitos. Eu desconheço. Eu gravo a professora falando, entre aspas, depois pego o material, coloco o slide dentro, aí pego, falo o que eu quero, como que eu quero que seja organizado, e ele faz isso aqui, velho. Vou mostrar para você. Peraí. Aqui, ó. De neuroanatomia. Olha que massa. Cada detalhe da aula, ó, você clica aqui, ele abre, tá? Olha que coisa. É enorme, é enorme. Todas as dicas de aula, de prova, de onde foi, de cada detalhe, tá aqui. Eu digo para você. Incrível. Muito bom, velho. E não é só. Aí se tem outras coisas que dá para fazer, tá? Isso aqui é só uma parte. Eu faço interligações e daqui, tá? Então assim, não tem como nós fazermos isto. Pera lá, eu estou usando um carro. Eu não sei correr. Eu uso um avião. Eu não sei voar. Eu uso a geladeira. Eu não sei deixar as coisas geladas. Nós temos algumas coisas que nós vamos usar. É para ser usado, é para facilitar a vida da gente. Com inteligência, não para enganar. O ser humano ainda vai continuar fazendo besteira por um certo tempo. Aliás, sabe lá quanto. Mas ainda é parte da nossa natureza. Nós não somos diferentes daquilo que... Cara, isso é interessante. Apesar do nosso pessimismo, e muitas vezes nós reclamamos dos comportamentos humanos, nós estamos exatamente onde tínhamos que estar. Não dá para ir mais distante do que estamos. Não dá. Tá? O mundo todo está onde está, entre o bem, o médio e o errado. Nós estamos onde estamos. Tem muita coisa boa, tem muita coisa neutra, não fede nem cheira, e tem muita coisa ruim. Todas. Os índices são, em todos os aspectos, são assim. Todos. Tá? Todos os aspectos. São nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode desvalorizar as ferramentas. Estão aí para ser usadas. Eu uso, tá querendo? Não acaba, não. Cadê a outra coisa? Eu faço... Cara, eu podia fazer também as lives desse jeito que eu mostrei para vocês aqui, tá? Fica até mais interessante. Porque ela fica toda explicadinha, tudo que eu estou falando, explicado. Eu vou mudar todos os materiais do curso para este modelo. cursoviagemastral.com.br, que é gratuito.
que eu programo entre a minha mão e uma inteligência artificial que ela me ajuda. Por exemplo, eu digo que linguagem eu quero usar, eu sei programar, tanto que eu arrumo, que ela faz um monte de merda. Eu programo o banco, eu linko o banco de dados, organizo como eu quero que ele fique, aí ela conecta, aí ela pega o meu padrão de programação e eu falo, ó, seguindo o meu padrão, você faz isso. Ela vai fazer uma besteira, ela vai e muda um arquivo, às vezes, de controle. Eu tenho que dar uma raiva, velho. Aí que muitas vezes eu vou lá e boto a mão, para não dar. Porque eu consigo fazer, então o mundo está mais fácil para a gente. Não está ruim. Não é feito para ser ruim. São coisas que nós. Só que assim como nós vamos usar a inteligência artificial para o mal, os espíritos também usam. Eles pegam uma casca, programam uma casca, que é parte de alguém que desencarnou, programa ela para ficar do lado da sua cama emitindo sinal negativo e densificando o ambiente para que ele consiga te acessar mais tarde, ou até você acessar o ambiente, ela tem um aviso, quando você baixa a frequência, o espírito chega para lhe pegar. O mentor, quando chega na sua casa, tem que tirar miasmas, teias, armadilhas, cascas, eles tiram tudo, velho. Bichinhos, fungos, bactérias, vírus, sabe lá mais o que espiritual. Então, os espíritos usam. Então, nós se preparem. Nós seremos e já estamos enganados. Você vê as pessoas coitadas, velho. Acreditam que estão se relacionando com Brad Pitt por aí. Você não sabe se chora, fica com pena ou se ri. É um conflito que dá na hora que você assiste um troço desse. Você fala assim, não vou rir porque sou espiritualista, não é certo. Tadinha, cara, coitada dessa senhora. Daqui a pouco porque ele disse para mim outro dia para eu fazer um leite para ele, aí eu dá vontade de rir. Aí eu paro. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu volto para minha consciência lá empática, aí eu falo, nossa, ela ia fazer um leite para um cara, um bandido miserável, pediu em vídeo para a mulher fazer um copo de leite para ela e para ele, para botar o copo na frente para tomar com ele. Eu fico assim, cara, que alma cebosa, onde que ela mora? Eu quero conhecer esse cara, quero olhar, velho, pelo amor de Deus, como é que você fez isso, velho? Como que você consegue fazer isso com uma pessoa, velho? Como? Ele não estava fazendo com uma pessoa. Morava na Nigéria, o cidadão. Tem lugar do mundo, tem na Índia, tem outro lugar lá, uma cidadezinha aí onde os caras só fazem essas coisas também. Esqueci o nome. Na cidadezinha até que o pessoal está fazendo as pessoas de escravas também, tá? Mas assim, é uma mistura, porque aí eu tento ao máximo, aí eu vou, cara, eu não, dependendo, tem situações em que o contexto leva a isso, mas normalmente eu me sinto mal, assim, eu não consigo nem ficar vendo, porque a inocência, a carência, a solidão, pra caramba, normalmente pessoas mais velhas, que já como a vida é muito difícil, porque nós somos, todos nós, isso também faz parte do ser humano, instintivamente, se não usar a inteligência, você fica assim, nós abandonamos aquilo que não nos interessa, de forma fria. Mianmar, Mônica, é isso aí. É lá em Mianmar. Mianmar tem, não só lá, na Índia também tem bastante, tem prédios. Tem um centro de um lugar que tinha uma rua inteira de prédios só com golpistas no mundo inteiro, atacando o mundo inteiro. Eles trabalham assim, eles entram nos prédios para trabalhar, um cara filmando assim, todos eles um em cima do outro, tudo golpista, tudo. E eu tenho lugares que eles também pegam as pessoas, escravizam elas, você vai para lá, finge que vai dar emprego, na verdade você fica trabalhando à força para os caras lá, fazendo golpes também. Então assim, é o ser humano. A natureza da gente, a gente sempre foi assim, viu? É porque agora está só mais escancarado, a gente fica sabendo nas notícias, mas a gente não sabia das misérias que aconteciam por aí, sempre teve, tudo que você viu hoje, sempre existiu, tudo. Só não tinha porque o ser humano não conseguia fazer, mas as ações proporcionais à quantidade, e a gente não tinha informação. Hoje está tudo sincronizado, o cara faz um ataque em tal lugar, você acha que esse caso que está acontecendo aí do Epstein, cara, isso é horroroso, mas você acha que só existe aquele caso e só agora que a gente existe, sempre existiu, vai continuar existindo e tem grupos aí escondidos. A quantidade, esse é um caso no meio da cara. Casos de bancos do Brasil que está acontecendo agora,
falcatrua, desvio, tal, compra de coisa. Compravam carteiras de pessoas que deviam dinheiro e vendiam para o governo mais caro, que vendia para outro, que passava, que tinha uma pirâmide no meio. Isso sempre aconteceu com o ser humano, cara. Não é nada assustador. É assustador para quem está sabendo. É assustador quando escapa. Só que o lado bom da tecnologia é que agora as coisas estão todas sincronizadas. Sempre é horrível, cara. O peso da humanidade, o peso das almas, o peso do umbral sempre existiu. Horrível. Mas esse é o ser humano horroroso, que a alma pesada dos seres humanos sempre existiram, velho. É só que agora escapa. Quando escapa, pode anotar. Bota uns 4 ou 5 botes expiatórios ali, esses vão responder, o resto vai ficar tudo em cima da moita. Aí espera a poeira baixar e... Bandido, que é bandido mesmo, que tá, não deixa de ser. Cara miserável, alma cebosa, numa vida. A gente vai ficar, saiba, vai dormir, infelizmente, meditando sobre o ambiente. Tem muita gente boa, não esqueça disso. Tem muita gente boa aqui, só que a maldade, ela sempre vai berrar mais, sempre. Você vai ter 4 pessoas fazendo caridade do lado. Se tiver um cara assaltando do lado de cá, 90% das pessoas vão olhar para o cara, ou mais, para o assalto. Tá assim. Por isso você saber que a maldade existe e ela precisa realmente ser escancarada e chamar atenção. Mas é só para você não deixar também de verificar as coisas boas, para não entrar no mundo do pessimismo que tem. E esse pessimismo que a gente está vendo agora é porque assusta. Sempre existiu. Sempre existiu pessoas sumindo, crianças sumindo em todos os lugares. Sempre. Sempre. Sempre aconteceu. Numa proporção muito menor, sempre aconteceu isso. Gente que ficou presa no lugar. Sempre. Você pegar, é porque não tinha catalogado. Não tinha internet. Tinha, velho. Não tinha, não era interligado. O cara morava em qualquer lugar do mundo, num sertão, ali não sei da onde. Não ia saber nunca. Nunca. Em casos raríssimos. O que fazer? Vibrar. Obviamente, não são coisas inaceitáveis para que o mundo melhore, mas só para ter uma noção do peso do ambiente que nós estamos aqui. E também faz parte, infelizmente, do que nós somos. É triste, mas faz parte. É tão verdade isso. A gente se assusta, né? É porque a gente não vê. Sabe por que ninguém fala disso? Não pode falar. Quer ver só? Você quer ver? Pessoal, se não puder falar, diz não. Tá? Vai com alguém do lado, tá? Fala não. Mas eu preciso fazer isso. Isso aqui eu estudei como as estatísticas epidemiológicas, de comportamento na área de saúde e outras tantas, tá? E a gente tem uma ideia. Você, de alguma forma, a pergunta é pesada, tá? Teve algum tipo de abuso na infância? Qualquer um, homem ou mulher, tá? Entenda, eu não vou mais nada pesado do que isso, tá? Algum tipo. Em casa. 70% dos processos, até mais, acontecem em casa, velho. Tio, pai, não sei o quê, pai, não sei o quê. É assustador. É assustador. Olha aqui, olha o chat. 73%. A gente está falando de coisas sexuais, tá? 70%. Aqui, ó. Ah, que coisa horrível, não sei o quê. Cara, tá acontecendo na casa da pessoa aqui, velho. Você tem noção que a gente tem que falar das coisas de forma mais calma, mais explícita, para saber. Porque as coisas sempre existiu e continua existindo. Isso aí, tá? Eu estou falando, mostrando isso para você não ir se assustar lá com os Estados Unidos, não, tá? Para trazer a sua lucidez para a verdade do que está aqui. Mas esse não é o assunto de hoje. Mas está dentro do comportamento humano, que é uma coisa... Tá aí, tá? Estatística, aqui 64%. Talvez as pessoas não tenham entendido que tipo tal, mas era isso aí mesmo. Eu estava lá falando de 60% a 70% das... É porque aqui está geral, tá? Homem. Quer ver só aumentar a estatística? Que tem homem respondendo aqui. Das mulheres. Quer ver? Vou tirar nós, homens. Nasceu biologicamente homem, tá? Enquanto criança, visualmente, você, mulher, já sofreu. E somente mulher. Só as mulheres. Você já sofreu algum abuso na infância?
Você vai ver a estatística agora. Porque aí você se assusta. Isso aqui é a percepção do mundo que a gente está vivendo. É negativo? É. Existe só isso? Não, velho. Existe pais incríveis, mães incríveis, avós incríveis. Só mulher, tá? Avós incríveis. Tios, tias maravilhosas. Pessoas que você tem a lembrança, assim, que só de lembrar, seu coração enche. O mundo é incrível. Só que, infelizmente, aqui, 70 por subir para 71. Porque você fala, está dentro daquilo que a gente estudou. Tá? Isto aqui de pessoas, vocês são espiritualistas. Em tese, uma parte grande de vocês tiveram pais espíritas, pais espiritualistas também. Vou voltar para o nosso tema. Tá? Todos os outros locais têm conceitos de entendimento sobre a consciência, sobre a percepção, sobre a movimentação energética, tá? Que está aí. Todos sobre a conexão que nós temos uns com os outros, tá? Mesmo que muitas vezes não dá bem. Nós temos uma coisa chamada neurônios espelho. Você podia falar que é o HD do robô, de uma AI, né? Que ela percebe. Neurônios espelho. Mas isso é uma coisa incrível, cara. Ela pega os seus... Não é uma coisa que é treinada. Isso é biológico, velho. Entendeu? Não é uma coisa que você treina. São tantas variáveis juntas que, cara, que não dá. Você começa a estudar neurologia mesmo, a fundo. Você pega o cérebro, a ponte, o bulbo de encéfalo. Você começa a ir a fundo. Cara, é uma coisa tão interessante. Muda tanto a forma como a gente enxerga as coisas, que você começa a ver que as coisas não até começa a acreditar. Sabia que o cara começa a acreditar em Deus, velho? Ele começa a pensar que aquilo não foi por acaso. Os caras que você conversa, velho, os caras, tem alguns outros que não tanto, que é tão inacreditável que é natural que você comece a pensar assim. Eu estou tentando achar aqui uma imagem legal aqui mas é porque aqui está mais na medula aqui, não está mais tanto na parte, mas mesmo assim, a imagem aqui, uma imagem com umas partezinhas aqui que faz. Quando você pega essa coisinha, você nem imagina, parece até um extraterrestre quando você começa a estudar. A parte aqui isso aqui está no meu material também, tá? Conceito do vômito, como funciona. O corpo inverte, nós nascemos para comer, de repente precisa botar para fora. O corpo fecha o pilouro, abre não sei o que, começa a fazer contração, ativa um nervo tal que inverte a ação, ele funcionava de um jeito, ele começa no sistema parasimpático, ele ativa o simpático, vai para o outro lado que faz uma conversão e a comida sai, velho. Evoluído bilhões de anos para um processo acontecer de forma incrível. Então é muito legal a máquina humana e dá até para entender porque que a gente não consegue ainda controlar isso. É muito complexo a gente ir por dentro, tá? Sem contar que dentro da gente vem seres de fora viver dentro da gente. Uma quantidade impressionante de bactérias vivendo dentro da gente. É incrível. Nós somos uns... vive encosto perto da gente. Sabe lá mais o que vive na nossa aura. Nós somos é sério, vive céu. Nós somos um planeta ambulante, cara. Nós somos um ser que carregamos outros tantos dentro da gente. Isso só do corpo físico. Tem a aura, tem o corpo astral, tudo sua consciência ali dentro. E vai saber, vai para dentro lá, né? Mental, ela vai embora. É muito incrível essas camadas de evolução que nós fomos alcançando. Olha a complexidade. Quando eu digo a você que você tem um corpo físico, você aprendeu a usar ele. Quando eu digo a você que você tem um sistema energético, você está usando, você aprendeu a usar. Olha a sua inteligência, velho. Quando eu digo a você que você tem um corpo astral, você veio de outro planeta, aprendeu a usar o corpo astral que pertence à Terra. Demorou, velho. Aí você está usando um corpo mental que não é você vai subindo. Todo encaixadinho, todo com... Olha a complexidade do seu ser, que está dentro dos conceitos das mônadas, super subdividido, com vários pontos, a todos os lados. E aqui é só um pontinho da sua divisão, com uma capacidade impressionante. Então, assim, a gente vai ter, resumindo, aí vai e já tem feito... tirando alguns trabalhos ou aliviando alguns pontos da gente em pontos, talvez a gente esteja evoluindo para um mundo mais inteligente, porque um mundo menos
escravizado, né? Um mundo menos desesperado, onde a gente consiga fazer alguma coisa, todo mundo, mas sem morrer por isso.